Fala galera, beleza? Vamos aí para mais uma reflexão rápida. Eu acho que deve ser por conta desse meu cabelão e essa minha barba por fazer aqui, que eu tô nesse momento de reflexão da minha vida, né? Tô parando um pouco aí pra refletir e aproveitar por esse momento que eu tô passando, que para refletir sobre a vida e refletir sobre muita coisa. Então, nesse período aqui, que é o Dia das Mães, eu parei para refletir um pouco na minha vida quando jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem, que eu não parava muito para pensar nas consequências das minhas ações e nas consequências das minhas atitudes. E muita coisa que eu fazia sempre pensando no aqui e no agora, sem pensar em longo prazo. Longo prazo para mim nunca existiu, nunca existiu. Então, esse papel do longo prazo, de cuidar da nossa vida para o futuro, sempre veio ali das rédeas, tanto da sua mãe, da minha mãe, quanto dos nossos pais no geral, né? Mais especificamente a gente tá na semana do Dia das Mães, então vamos falar sobre isso. Então, as mães, elas sempre foram aquelas reguladoras do nosso comportamento, das nossas amizades, da nossa maneira de ver a vida, sempre pensando no futuro, sempre pensando nas coisas que poderiam acontecer de acordo com o nosso comportamento daquela época. E a gente, quando era jovem, não queria saber nada disso, né? Não queria saber nada disso. A gente queria saber era de curtição, do aqui e do agora, e muitas das vezes a gente, não, meu pai sabe de nada, meu pai é muito velho e tal, meu pai não sabe do que está acontecendo aqui e agora, e eu quero resolver o aqui e agora, porque na época, quando você é bem mais jovem, até os 25 anos ali, 23, o seu córtex pré-frontal, essa parte de trás aqui da testa, ela ainda não está 100% formada. Então essa parte é que meio o freio motor de todo o nosso comportamento e de todo o nosso pensamento. Então, quando ainda não está 100% formado, o que atua muito mais é o sistema límbico, que agora está passando por um processo de nomenclatura, né, que agora vai ser o sistema emocional, que o sistema límbico, ele foi limitado na época, os estudiosos só tinham acesso àquelas áreas ali que é o meio do cérebro, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque não é o que eu quero trazer aqui. Então, esse sistema emocional, quando a gente é um pouco mais jovem, quando a gente é mais jovem, ele atua junto com os hormônios, eles atuam 100% no nosso comportamento, na nossa tomada de decisão e na nossa linha de percepção. Então, você só quer saber do aqui e agora, e quer fazer aqui, quer fazer agora, quer sair agora, quer curtir agora. Você não quer almoçar, mas quer comer um pote de doce agora, você quer curtir, você quer fazer isso, aquilo, outro, sem pensar a longo prazo. Então, os nossos pais, eles assumem essa função de regulação, tanto da nossa emoção quanto do nosso comportamento, sempre visando o longo prazo. Então isso me puxa a um estudo bem interessante que vai aparecer aí para vocês, que fala justamente sobre isso, que fala sobre dois tipos de felicidade. Que, assim, esse termo felicidade, se vocês pesquisarem aí, até Nietzsche fala muito sobre isso, que ele não acredita muito nesse termo felicidade como algo fixo, como algo que você vai chegar lá e você só buscando a felicidade na sua vida, você vai, tipo, ser perene. Quando você chegar no estágio da felicidade, você sempre vai ser feliz. E todos nós sabemos que isso não é verdade, né? Que a felicidade é como se fosse uma montanha. Um dia você tá subindo, você tá lá no pico, aí outro dia você tá lá no vale. Aí você sobe, tá no pico, tá no vale. Então, o que eu gosto de falar é mais o bem-estar. Por que bem-estar? Porque naquele momento você está bem consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, em alguns momentos, você estar bem, você estar feliz. Você não é feliz o tempo inteiro. Ah, não, eu sou feliz sim. Bom, tem percepções, né? E é uma gama de debate gigantesca sobre isso. Mas se você pesquisar aí, você vai ver que Nietzsche fala muito sobre isso, né? Ele não acredita no último homem, ele fala, né? Último homem. Esse último homem, ele quer dizer justamente isso, que quando você só está buscando o termo felicidade, você não é completo. Então, ele defende mais você buscar o seu propósito de vida e a sua semelhança entre os pais, que isso possa ou não gerar sofrimento no começo, mas a longo prazo, comparando com aquela questão das mães, a nossa reguladora, então comparando com esse longo prazo, você vai se tornar muito feliz. Que também corrobora com esse estudo que eu vou mostrar de novo aí para vocês, que ele fala sobre esses dois tipos de felicidade. Então, a primeira felicidade, eles chamam de hedônica, felicidade hedônica. Assim, esse estudo ele é um pouco limitado porque ele foi feito, né, numa universidade nos Estados Unidos com os estudantes. Então, cerca de 300, 400, 500 estudantes ali, eles pegaram esse grupo de pessoas e fizeram essa análise, fizeram essa pesquisa. Mas isso não quer dizer que o assunto e o que foi pesquisado e o tema que esses dois pesquisadores, um cientista e uma cientista, que eles só abordam esse termo de neurociência da felicidade e do bem-estar. A gente fala felicidade porque é a mesma coisa da gente estar falando, tipo, o cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo é toda a região da nossa cabeça, que engloba o cerebelo, a medula, o bulbo e várias outras coisas que envolvem todo esse contexto do encéfalo. Mas se a gente ficar aqui o tempo todo falando sobre encéfalo, mas eu sei que esse bicho está falando, então é muito mais fácil a gente falar cérebro, porque é o que já está na cabeça de vocês,
do que tá falando encéfalo o tempo todo, que é o nome certo para se dar, para dar para nossa região. Assim, dependendo do que você for falar, cientificamente falando, por exemplo, se aqui eu estivesse falando para um corpo de cientistas, um corpo de alunos que está estudando neurociências, aí sim eu ia ter que falar encéfalo. Mas para a massa, a gente fala cérebro. É a mesma coisa da felicidade na questão de estudos, né? Na questão da ciência. Então, esse bem-estar que ele fala, o primeiro bem-estar é o bem-estar hedônico. Ou seja, é o bem-estar, o nosso bem-estar quando tínhamos 15, 16, 18 anos, ou 13 anos por aí. Então, ele fala que essa felicidade hedônica, bem-estar, né? Vocês estão entendendo? Que essa felicidade hedônica é uma felicidade de curto prazo. Então, as áreas do cérebro que trabalham esse tipo de felicidade é justamente aquela que eu disse. A felicidade, a área ventral, que é onde produz a dopamina, e o sistema límbico / sistema emocional. Então, essa área, ela é uma área que, se a gente for exemplificar, por exemplo, é a felicidade que Nietzsche fala que ele não concorda, que é a felicidade de curto prazo. Você só buscar esse tipo de prazer, ou seja, o sistema de recompensa, todo o sistema de recompensa, é justamente isso que ele fala, de você estar sempre se recompensando a curto prazo com besteira, com coisas banais, que era o que a gente buscava naquela época, e muitas vezes a gente busca até na fase adulta também, que é, eu mereço comer um doce, não vou pra academia porque é melhor assistir um filme, é melhor sair pra beber, é melhor fazer qualquer outra coisa que lhe dê um prazer rápido e momentâneo, mesmo que seja passageiro, mas você se alimenta dessa recompensa rápida de curto prazo. Então essa é a felicidade hedônica. E você repetindo várias vezes essa necessidade, esse sistema de recompensa, você se recompensando extremamente rápido e sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor, sem nenhum processo de sofrimento, é isso que se chama a felicidade hedônica. E a felicidade eudaimônica é a figura da mãe que eu falei logo no comecinho, que ela sempre visa o nosso bem-estar, a nossa felicidade a longo prazo, entendeu? Então, se a gente for pegar esse exemplo que eu dei agora da academia, é uma prova, assim, fácil e simples de você entender sobre a felicidade eudaimônica. É que você precisa passar por um processo que às vezes não é bom e não é recompensador a curto prazo, mas a longo prazo isso vai lhe trazer vários benefícios, tanto físico quanto mental, ou seja, no corpo inteiro. O exercício físico, estar em movimento, vai trazer para a sua vida a longo prazo, não a curto prazo. Entendeu? Então, essas duas diferenças, felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, essa felicidade eudaimônica é que se parece muito com aquela proposta de Nietzsche sobre felicidade. Se a gente for comparar os conceitos, a gente meio que vai ter esse cruzamento, esse crossover de conceitos. E ele fala que esse bem-estar, o processo de bem-estar, ele é coadjuvante a vamos dizer, o conceito core, o conceito base é você buscar sentido e propósito de vida. Que esse sentido e propósito de vida, quando você encontra, quando você busca, quando você passa pelo processo, aí a felicidade ela está acoplada nesse processo. Que justamente é a felicidade eudaimônica, que é você visando sempre o benefício a longo prazo, ou seja, não gastar dinheiro agora, não gastar com besteira agora, mas investir para daqui a 2, 3 anos eu ter um rendimento bom em cima daquele dinheiro, eu fazer exercício físico agora, mesmo que não seja confortável para mim, mas eu sei que no futuro vai me trazer benefícios, que agora eu não vou estar vendo, porque agora eu vou estar sofrendo, vou estar levantando peso com o corpo dolorido, mantendo uma rotina de exercício físico, que nesse momento eu não posso ver resultado, mas no futuro com certeza me trará. Então essa é a felicidade eudaimônica, que junta com aquele conceito que eu falei sobre a nossa mãe quando éramos adolescentes. Então, que nessa semana das mães aí, você chegue para sua mãe e diga: mãe, muito obrigado pela senhora ser a minha felicidade eudaimônica. Chega aí perto dela e fala isso, ela diz: e onde tu tirou essa ideia? Então você chega e você diz: mãe, valeu, muito obrigado por a senhora ser a minha felicidade eudaimônica, por enquanto que eu naquela época só era preocupado com a felicidade hedônica. Tua mãe vai dizer: pronto, esse menino endoidou ou essa menina endoidou. Mas é justamente isso que eu queria falar pra vocês, que eu queria passar pra vocês. Claro que tem muita coisa que eu queria falar sobre esse assunto, mas o que eu quero dizer é que esse estudo, ele mostrou isso. Além dele mostrar essas duas felicidades, e que se você somente viver buscando felicidades hedônicas, ou você viver só buscando felicidades eudaimônicas, felicidade hedônica e felicidade eudaimônicas, o estudo mostra que não se compara quando você faz a junção dessas duas felicidades. Ou seja, quando você faz essa equalização de fatores na sua vida.
você não só viver de felicidades hedônicas e você não só viver de felicidades eudaimônicas, mas sim de você fazer a equalização, não o equilíbrio, que equilíbrio, assim, no meu conceito, para a vida não existe equilíbrio, existe equalização de fatores e de situações. Então, quando você faz essa equalização entre esses dois fatores, aí sim, o estudo mostra que o resultado ele é totalmente desproporcional a você só ter um ou só ter outro. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, que esse estudo mostra, é a soma zero. A gente tem que ter cuidado com a soma zero. O que quer dizer soma zero? É que, por exemplo, se você for para a academia de segunda a sexta, mas sábado e domingo você meter o pé na jaca, que é o que a gente fala aqui, se você meter o pé na jaca, ou seja, você vai para soma zero, você vai começar a segunda-feira tudo de novo, ou pior ainda do que você começou na semana passada. Isso eu tô falando de academia, mas isso pode ser para qualquer coisa na sua vida, que você tem que ter cuidado com essa soma zero. Se a gente for para bebida, a mesma coisa, não adianta nada, tu de segunda a sexta, tu ficar sóbrio, mas passar sábado e domingo o dia inteiro, o tempo todo, enchendo a cara, bebendo e negligenciando as outras coisas mais importantes, que seria a felicidade eudaimônica, ou seja, ficar com a família, construir um relacionamento e uma memória afetiva com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com a sua mãe. Então isso é o que esse estudo fala, corroborando também com aquele conceito de Nietzsche sobre felicidade. Então, que essa semana das mães aí seja abençoada, e eu quero dizer para as mulheres da minha vida aqui, para minha esposa, um beijo pra você, meu amor, eu te amo demais, você é uma mãe maravilhosa. A minha mãe também, que é uma mulher sensacional, admiro muito a minha mãe. Mãe, um beijo pra senhora, te amo demais, demais, demais. A minha sogra também, um beijo pra senhora. E todas as mães aí que estejam assistindo esse vídeo, um abraço pra vocês, vocês são guerreiras demais. E tudo de bom pra vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Beleza? Um abraço, pessoal, e vamos nessa.